Bom, gente, bom sábado. Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu trago mais do que um simples estudo, como algumas vezes eu gostaria de hoje compartilhar com vocês um artigo que eu li há bastante tempo, depois me deparei com ele de novo, mas a razão pela qual eu procurei ele de novo foi porque eu percebi algumas dificuldades da minha parte, entender alguns termos políticos, termos ideológicos muito usados, e às vezes a gente até talvez conhece a resposta certa a uma pergunta simples, mas talvez não entendemos o detalhe. Ou talvez a gente nem entende muito bem o que significa, e pode acontecer que a gente se encontre, talvez vocês já experimentaram, se encontrarem numa conversa com alguém, numa discussão sobre as suas posições sociais e políticas, e tem pessoas que podem vir com certos argumentos que às vezes a gente nem não sabe muito como responder. Então eu achei bastante relevante, especialmente na luz que o senhor tem dado para o movimento e a dificuldade que eu tenho percebido em algumas ocasiões com algumas pessoas com relação aos termos que eu quero falar hoje. Especialmente eu quero falar sobre um pouco sobre fascismo, mas mais do que fascismo eu gostaria de, ao falarmos disso, continuamente tentar comparar e contrastar o fascismo, e assim não só entender o que é, mas também entender o que se encontra do outro lado. Realmente dá para dividir em duas caixinhas simples assim, uma coisa de esquerda, uma coisa de direita, enfim. Eu queria entrar um pouco nessa dinâmica de como nós conseguimos enquadrar certas ideologias políticas, especialmente o fascismo, no espectro de esquerda e direita. Um espectro que a gente usa muito, mas não só a gente, né? O mundo, jornalistas, a política em geral é dividida assim. É um modelo que a gente acredita ser muito útil, é um modelo obviamente limitado, não dá para tudo ser encaixado tão facilmente, mas sim tem uma validez muito, muito importante, muito útil para nós hoje, né? Eu queria começar. Eu sei que eu quero falar sobre fascismo, mas eu queria perguntar para vocês, porque vamos entender que fascismo tem uma relação muito próxima com o nazismo. Podemos entrar um pouquinho na história disso. Talvez algum de vocês pode explicar que relação tem o fascismo com o nazismo. Mas eu queria saber se vocês já passaram pela situação de ouvir alguém dizendo que o nazismo é de esquerda. E a razão disso é porque no nome do partido nazista, o que realmente significa é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Alguém já conhecia esse argumento? Que seria o seguinte: o nazismo é de esquerda, está no nome, diz que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Quem já tinha ouvido esse argumento? E se alguém já se deparou com ele ou até conversou com alguém sobre isso, como você resolveu isso nessa conversa, ou como você resolveu isso na sua mente, se alguma vez você ouviu? Ninguém ouviu? Que parece que o Gabriel disse que já tinha ouvido algo semelhante. Alguém mais? Eu vou, eu vou perguntar aqui então para algumas pessoas, tá? Tem aqui Eduardo. Eduardo, você acha que o nazismo é da esquerda ou da direita? Como você entende o nazismo?
Parece que Eduardo não. Você quer falar agora? Pedro, oi, bom dia. Ele não está escutando. Mas eu já ouvi falar assim, Partido, né, Nacional Socialista, várias vezes. E chega a ser engraçado, né? É como alguns nomes que tem no Brasil também, que tu olha pelo nome do partido e tu pensa, não, esse é revolucionário. E você vai ver completamente tradicional. Entendi. Como que você resolveu, ou você entende essa dinâmica? Tipo, tá no nome, mas você enquadraria o nazismo onde no espectro político? Direita, Você enquadraria na direita. um Entendi. regime totalitário. Alguma... Se bem que é um regime totalitário, se bem que ele pode passear, né, os regimes totalitários entre direita e esquerda, como é na Rússia com Stalin, por exemplo, que já é a esquerda. Uhum, uhum. Só que você colocou na direita. Ok. Outra pessoa. Muito obrigado, Carla, por Posso falar, esses Pedro? comentários. Posso falar? Eu... Sim, pode falar. Uh, o ser revolucionário não quer dizer que seja de esquerda. Há revolucionário de direita também. Mas o nazismo ou o neonazismo, como nós vemos agora, ele está relacionado com a extrema-direita, com uma secção que é radical. Ele nem é esquerda nem é direita, ele é radical. Mas antes você falou que é da extrema-direita, mas depois você fala que nem é da esquerda e direita. Como você enquadra? Esquerda? Eu sei que é difícil. A gente vai falar um pouco sobre a dificuldade, às vezes, em enquadrar no espectro político, mas temos sim a, a capacidade de enquadrar. Ele enquadra-se Tá, mais do lado direito, mais para o ok, capitalismo, para o fascismo. perfeito. Vamos fazer um negócio aqui. Eu vou compartilhar a tela para a gente ler juntos partes ou trechos do artigo aqui que eu tenho. E assim a gente... E agora? Não sei por que compartilhando a tela tirou meu som. Agora ficou bom? Dá para... Vocês estão vendo a tela? Sim. Ah, ok. Muito estranho aí como tirou meu som. Eu estava falando para vocês que um artigo um pouco velho, de 2018, fala sobre Trump e sobre o fascismo. E foi entrevistado um professor de uma faculdade, um experto na área, sobre o fascismo. O artigo começa falando o seguinte: fascismo é uma palavra que hoje em dia é usada de forma bastante solta, geralmente como um epíteto para desacreditar a política de outra pessoa. Uma consequência é que ninguém mais sabe realmente o que o termo significa. E olhem aqui, os liberais veem no fascismo como o culminar do pensamento conservador, um regime autoritário e nacionalista. Esse é o primeiro contraste que eu quero que a gente vê. Tem um discurso que seria mais do lado liberal, que nesse caso se refere mais do lado da esquerda, onde eles entendem que o fascismo é o culminar do pensamento conservador, o de um regime nacionalista autoritário e um sistema racista de governo organizado em torno do poder corporativo. Já para os conservadores, aqui a gente está indo para o outro lado, o fascismo é totalitarismo disfarçado de estado de babá. Não sei se esse termo é traduzido do inglês, não sei como vocês falam em português. Em espanhol seria estado paternalista. Qual seria o termo em português que vocês entendem? Talvez estado paternalista também? Se alguém conhece, pode falar.
Então tá. Esse seria. Todo mundo sabe que é o Estado paternalista? Quem quer definir o Estado paternalista para a gente? Alguém gostaria? Pedir aqui para alguém. Aqui temos a Renilde. Você conhece o termo de Estado paternalista? Você conseguiria definir? Estou pegando as pessoas aqui. Pedro, você me Sim, escuta? sim. Sim. Então, pelo próprio termo, né, a gente vai entender que um Estado paternalista seja aquele que abraça, né, que seria o governo grande. Uhum, uhum. Isso aí. Alguma coisa a mais? Esse é o caminho mesmo. Sim. Colocando como governo grande, eu acredito que já dá para a gente se atualizar mais. Que a gente Claro, sempre disse muito a sobre gente isso. poderia enquadrar no Estado paternalista políticas socialistas, onde o Estado tem o dever de cuidar dos cidadãos de forma mais plena, na distribuição dos bens, na distribuição do trabalho, do sistema de produção, etc. Né? Então, basicamente, e eu que eu tenho ouvido Pedro, muitas vezes, sim, eu quem queria gostei falar? daqui de um. É Cris. Sim, Eu pode gostei de falar, um Cris. termo aqui. Gostei de um termo que eu vi aqui, que é Sim. paternalismo. É o nome que se dá a ações que limitam a autonomia ou a liberdade de certa pessoa ou grupo para o próprio bem deste. Então, acho que traz bem uma visão de dar uma limitação, né? Para que tenha um controle, né? Uhum. Para que tenha uma ordem, né? Da autonomia ou a Sim, liberdade de certa pessoa ou grupo. Para ter ordem, né? entendi. Claro que sim. Sim, é esse caminho mesmo, né? Toma controle, vai ser entregado para esse Estado certas, vamos dizer, até certas liberdades para ser gerenciadas pelo Estado. É um pouco mais do que isso, porque vocês vão perceber que ele está aqui falando de extremos. Se vocês voltam para o texto que a gente estava lendo aqui, tem uma confusão, onde um lado, o lado liberal, entende que o fascismo é aonde te leva o pensamento conservador para um regime autoritário, nacionalista, racista, um governo organizado em torno do poder corporativo. Aí já estaríamos falando das empresas também. Agora, para os conservadores, o fascismo é um totalitarismo. Nessa parte, os dois são semelhantes. Tanto conservadores como liberais entendem que o fascismo é totalitário. Ou, como diz aqui, autoritário. Seria a mesma, bastante perto. Só que esse totalitarismo está disfarçado de um Estado paternalista. Então, basicamente, o conservador vai enxergar, os conservadores que estão confusos com o termo, né? Não são todos, vão enxergar a um Estado, por exemplo, como o como seria? Esqueci o nome. Da União Soviética. A União Soviética é um muito bom exemplo de um Estado, vamos dizer assim, paternalista. A pergunta é: será que o Estado paternalista em si é algo bom?
aproveito de perguntar, vocês não estão conseguindo ver a minha tela ainda? Não, Ok. E agora? sim. Perfeito. Bom, vamos responder essa pergunta sobre o Estado paternalista e a União Soviética, que era comunista, um pouco mais para frente. Vamos começar com as perguntas que o jornalista faz para o professor. Aqui diz: quase todos significam ou querem dizer algo diferente quando usam a palavra fascismo. O que você quer dizer com isso? Ele responde: eu penso no fascismo como um método de política. É uma retórica, uma forma de concorrer ao poder. É claro, isso está ligado à ideologia fascista, porque a ideologia fascista se concentra no poder. Mas eu realmente vejo o fascismo como uma técnica para ganhar poder. As pessoas estão sempre perguntando: esse político é realmente um fascista? O que é apenas outra maneira de perguntar se essa pessoa tem um conjunto particular de crenças ou ideologia. Mas, novamente, eu não penso realmente em um fascista como alguém que tem um conjunto de crenças. Eles estão usando uma certa técnica para adquirir e reter o poder. A seguinte pergunta: então o fascismo não é uma categoria discreta, é um espectro ou uma escala? Vamos deixar em escala, um espectro? E ele responde: certo. E meu livro identifica as várias técnicas que os fascistas tendem a adotar e mostra como alguém pode ser mais fascista ou menos fascista em sua política. O segredo é que a política fascista é identificar os inimigos, apelar para o in-grupo, geralmente o grupo majoritário, e esmagar a verdade e substituí-la pelo poder. Então, ele aqui vai falar, e nós acho que estamos entendendo, ele, em primeiro lugar, não está entrando no ponto de realmente a ideologia fascista. Primeiro está tentando explicar que ela é, de fato, uma técnica e uma retórica, uma forma de passar mensagens e uma forma de conseguir o poder. Uma parte onde descreve um pouquinho sobre como seria o fascismo e como ele funciona, é quando ele fala dessa parte aqui. A política fascista é identificar os inimigos. Depois, apelar para o in-group, que significaria o grupo majoritário e, na verdade, o grupo dominante. Muito importante. Uma característica principal do fascismo é que, além de identificar o inimigo, porque a gente não vai dizer que só o fascismo identifica inimigos, tem outras retóricas que também podem usar de identificar inimigos para encontrar, para apelar aos grupos, e dizendo, lá estão os responsáveis de tudo. É uma retórica que todos os populistas usam, só que populistas podem ser de esquerda ou de direita. Mas é muito importante entender que o fascismo, ele apela para um tipo de grupo, que aqui chama de grupo majoritário, que também significa o grupo dominante, o in-group. Depois, precisa esmagar a verdade e substituí-la pelo poder. Eu ainda vou ler mais uma pergunta. Vamos entrar em mais algumas dessas técnicas, fala o jornalista, mas estou curioso em saber por que você acha que o fascismo é tão difícil de ser definido como uma ideologia. As pessoas da esquerda veem o fascismo como o fim do pensamento racionário da direita, e as pessoas da direita veem o fascismo como o totalitarismo do Estado paternalista. Obviamente, não pode ser ambas coisas. O professor responde: eu acho que é claramente de direita. Parte do problema é que direita e esquerda são difíceis de se falar. E é verdade que existem formas perigosas de extremismo em ambos lados.
mas o fascismo inclina-se bastante à direita, a meu ver. Então, temos extremismos perigosos dos dois lados, mas o fascismo inclina-se à direita. E ele continua dizendo, se você pensar no fascismo como uma escala ou espectro, a política conservadora comum vai se encontrar em algum lugar nessa escala, o que não quer dizer que seja fascista. Quero que vocês entendam que a política conservadora, vou parar de ler aqui, a política conservadora seria o que se encontra no espectro da direita. Então, ali poderíamos começar a escala de fascismo. Só que depois ele diz, o que não quer dizer que política conservadora em si seja fascista. Assim como a política democrática comum não é comunista. Mas assim como as versões extremas de comunismo suprimem a liberdade em nome da igualdade radical, assim também as versões extremas da política de direita, ou seja, fascismo, suprimem a liberdade em favor da tradição, domínio e poder. Então, Pedro, sim. Rose, pode falar. Rose? Isso é um artigo? Esse é um artigo, sim. Da Vox. Você lembra da Vox, né? Que a gente, às vezes é compartilhado ali no mídia. Sim. Queria falar alguma coisa sobre Muito o artigo? interessante. Não, eu estou amando esse artigo. Eu não me lembro dele, não. Eu não... Quer dizer, não acho que ele foi compartilhado alguma vez no mídia. Mas é da Vox, que eu achei por aí. Em algum momento, quando eu estava procurando sobre fascismo. Pedro, Era isso que eu Sim, queria saber, se era algo compartilhado no mídia ou não. ok. Interessante. Não, acho que não foi compartilhado, não. Mas uma fonte que já foi compartilhada assim, né? Que seria a Vox. Outra pessoa queria fazer outra pergunta ou comentário? Pedro, sou Sim, eu. Então, pode isso que você falar. está falando, obrigada, é muito interessante, porque isso assim chega a ferver a minha cabeça, sabe, esse tema. E aí eu Ok. pensando muito sobre né, porque assim, historicamente começou lá com Mussolini, em 1922, ele tem origens socialistas. E aí eu acho até que por causa disso, no nazismo eles colocaram aquele nome, né? Mesmo a gente vê que é de direita. Mas a gente, como, né, você falou, nos dois lados eles acreditam que é totalitário. O problema é o totalitarismo, né? Mesmo cada um tendo o seu ponto ali, como você falou. Aí eu fico pensando, quem sabe a gente não deveria pegar nisso que é comum dos dois lados, já que a gente sabe que isso também passeia, e quem sabe focar mais sobre isso, entende? Como no lugar de esquerda e direita, focar entre aqueles que... Eu estou pensando em relação a mais à frente, é o decreto dominical, né? Mas aqueles que acreditam na democracia e respeitam e entendem o que isso significa, e aqueles que não, ou seja, os totalitários, mesmo dizendo que creem, mas têm essa conduta. E aí sim, eu acho que a guerra poderia ficar mais clara, entende? Porque realmente, para definir todos esses pontos, fica muito difícil. Ok. Sim, tô ouvindo. Eu acho que, assim, e já foi falado, né, no movimento, a Tess já falou sobre isso, a Rose já tem estudos sobre o enfraquecimento da democracia em si, como sendo um grande problema. Quero que vocês lembrem que até a metade do ano, quando ainda tínhamos os Vespers da Anciatess, que ela, na verdade, culminou as suas apresentações como definindo, né, o cerne de toda a questão, como a Lara Lee sempre fala, tipo assim, ela tocou no mais sagrado e no mais profundo, quando a gente finalmente chegou ao tema de cultura. Nessa série, onde ela vai falar sobre cultura, e a gente precisa lembrar
que ela passou muito tempo para definir várias coisas, vários problemas na direita, não porque a gente não tinha estudado direita antes, mas o estudo de direita dos Vésperas de 2022 foram focados mais numa área que a gente não tinha tocado muito, que era libertarianismo, que era ateísmo e direito dos homens, não na perspectiva conservadora, tradicional, religiosa, mas uma cultura tradicional, patriarcal, sem o viés religioso, mas o viés cultural. Nessa lista de estudos, em algum momento, a ANSEATES também toca, porque era o objetivo também tocar nos problemas da esquerda. E o que é perigoso naquela esquerda, né? Porque, obviamente, tudo um espectro e não é tão fácil de definir. Quem lembra qual era a parte do espectro da esquerda onde nós, como movimento, também condenamos e temos problema? Tudo no prisma, né, da mensagem. Quem lembra? A parte do que se opõe ao neocolonialismo, achando que se a gente fosse entrar em culturas que têm muito, assim, que tem uma cultura sexista e muitas pessoas da esquerda falam, ó, você não pode impor a sua cultura porque isso é um tipo de neocolonialismo. Uhum. Muito obrigado, Carol. Era esse caminho aí, e eu queria, né, também lembrar, adicionar o seguinte, tentando até resumir um pouco o tipo de esquerda que a gente também condena com a nossa mensagem, é aquela que acredita na não interferência dos assuntos internos dos outros países. Essa é uma esquerda muito conhecida no mundo, mas ela é muito, muito, muito mais especialmente conhecida na América Latina. Não é toda ela. Não é uma esquerda realmente globalista. Ela é uma esquerda que tenta impor um sistema de governo com uma mensagem socialista nos seus países, mas, ao mesmo tempo, dentro desses países, esse Estado que está levando para frente uma ideologia de esquerda, ele ataca as instituições democráticas do país, como resultado, direitos humanos são violados nesses países, porque você precisa perseguir os inimigos, porque você precisa calar as vozes dissidentes. Isso traz um grave problema de direitos humanos. Só que, quando você vai tentar atacar o problema de direitos humanos desses países, eles vão dizer: espera aí, você não tem direito a se interferir no meu país, na forma de governo que a gente tem. A gente não tem direito de ir para país nenhum e dizer como eles têm que governar. Então, eles usam essa desculpa. Então, o que é que acontece? Acontece que tem uma corrente da esquerda, tem uma área na esquerda, que ela é apologética, acredito que se fala em português também, né? Ela desculpa muito só porque alguns países formam parte da ideologia socialista e de esquerda, mas não tem a coragem de condenar as violações de direitos humanos. Esse tipo de esquerda é um tipo de esquerda muito espalhada na América Latina, onde você tem regimes como o regime cubano, venezuelano ou da Honduras, e você diz: poxa, nesses países estão acontecendo violações graves a direitos humanos. Mas aí depois tem alguns parceiros de países que não estão necessariamente num grave problema democrático de violação de direitos humanos, mas são de esquerda. Então eles vão ou calar a boca
não vão dizer nada, vai ficar calado para não ficar ruim, mas também não vai condenar, o qual nós sabemos que isso já em si é um apoio, ou como já aconteceu em algumas reuniões de um tema que eu gostaria de trazer mais para frente, algumas reuniões do Fórum de São Paulo, onde países democráticos, ou países não, perdão, governos democraticamente eleitos e que permaneceram democráticos, mas que são de esquerda, foram para aquele fórum e abraçaram e exaltaram os modelos de governos de países onde estão acontecendo violações de direitos humanos. Então, nós temos que estar cientes dessa esquerda, que ela existe. Ela é muito mais espalhada na América Latina, mas ela não é tão global assim, né? Mas nós temos a má sorte de termos muito dela aqui, né? Especialmente nas 2 décadas passadas. Agora, eu quero voltar para o artigo e lembrarmos do contraste que está sendo colocado aqui. Então, eu vou... Pedro, Só um pouquinho. Sim. Pedro, tu disseste que um país eu percebi que não tem o direito de ir a outro país para dizer o que é que como eles têm que governar, foi isso que disseste? Porque nós temos que entender ainda hoje existe nações que não têm território. Por exemplo, a nação curda não tem território, está à espera que o mundo lhe dê um território, como aconteceu com os judeus, Israel. Portanto, os curdos são obrigados a fazer o que os outros países querem. Ainda hoje temos esses sistemas. Portanto, nós temos que entender também o que é uma nação, o que é um Estado e o que é um poder, para depois entendermos o que é a Constituição e a democracia. Portanto, são coisas totalmente separadas. Portanto, embora o nazismo nascesse de um partido que se intitulava Trabalhador Socialista, as características deles são todas de direita, porque eles foram os realizadores do Holocausto, mataram milhões de famílias. Se nós compararmos com a China, que é totalmente de esquerda, tem as mesmas características: opressão, morte, são totalmente iguais. Portanto, na esquerda e na direita há os extremos, que é a mesma ideologia ou a mesma técnica ou a mesma técnica para chegar ao poder. Ok. Bom, é isso mesmo que eu quero focar agora, porque a gente é bom em encontrar, às vezes, as semelhanças que as têm. Repressão, autoritarismo, desmocratização, ataque às instituições. Mas eu gostaria que a gente, então, encontrasse as diferenças. Voltando ao artigo, ele faz uma comparação e contraste muito boa. Vamos ler de novo, a gente já tinha lido esse parágrafo aqui, que eu estou ressaltando, onde diz: se você pensar... dá para ver a tela, né, agora? Sim, acho que sim. Se você pensar no fascismo como um espectro, a política conservadora comum vai se encontrar em algum lugar nessa escala. Essa primeira parte fica um pouco complicada. Mas o que ele quer dizer é que a política conservadora, sendo de direita, seria bem o início da escala do fascismo. Mas ele diz, o que não quer dizer que seja fascista. Então, significa simplesmente que tem direita, quer seja ela conservadora ou não toda a direita é conservadora, já estudamos sobre libertarianismo, vamos ficar no simples por enquanto. Essa não tem direita que seja necessariamente fascista, não é assim que funciona. Assim como, e ele aí compara, assim como a política democrática, e vocês vão pensar, bom, democráticas são todos os que acreditam na democracia, seja esquerda ou direita. É bom e muito importante lembrar que os princípios democráticos, eles estão mais no espectro político da esquerda que da direita, que seria da participação do povo nas decisões de tudo que tem a ver com a vida deles. Não significa que fica para o extremo da esquerda. É algo que está bem perto do centro, mas muitas características do sistema democrático é de esquerda. Por isso, as maiores democracias do mundo são todas
de centro-esquerda. Enfim, continuando, para não nos perdermos, né, nessas escalas. O contraste que ele coloca é, assim como política democrática comum não é comunista. Então, eu pergunto, o que seria o extremo da esquerda segundo o parágrafo? Alguém que responda rapidinho aí. Segundo esse parágrafo, o extremo da esquerda seria qual? Vamos lá. Ninguém vê? É o totalitarismo, né? Não, ele não define como totalitarismo. O que é o extremo da esquerda? O que ele está tentando trazer o extremo da esquerda. Comunismo. Comunismo. Ele diz. Vamos voltar de novo. Se você pensar no fascismo como uma escala, a política conservadora comum, pensem em política conservadora comum como se encontrando no centro-direita. Vai se encontrar em algum lugar dessa escala. Ou seja, ali começa o fascismo, da direita para lá, até o extremo. Beleza. Depois ele vai para a esquerda. O que não quer dizer que seja fascista. Perdão, agora sim vai para a esquerda. Assim como a política democrática comum, coloquem democrática comum no centro-esquerda. Não é comunista. Então, o que é o extremo da esquerda? No parágrafo, na história que ele está contando, o extremo da esquerda é o comunismo. O que é o extremo? O que fica no extremo da direita? Em contraste? Fascismo. E o fascismo fica na direita. Então, ele construiu um espectro político em 4 pontos. Um extremo esquerda, um extremo direita. E para o centro tem um centro esquerda e um centro direita. Não necessariamente nenhum dos dois lados no centro são necessariamente fascistas ou comunistas. Agora ele vai trazer algumas definições. Mas assim como as versões extremas do comunismo suprimem, primeiro problema, a liberdade em nome da igualdade radical, segundo problema. Eu estava dando esse estudo para outro grupo e quando eu cheguei na frase de igualdade radical, pergunto, vocês entendem o contexto em que ele está colocando igualdade radical? Porque quando eu estava dando esse estudo, eu recebi o feedback onde a pessoa está falando, então ele está querendo dizer, não, nem ele, falou para mim, então você está querendo dizer que o que é bom para a gente é essa igualdade radical do comunismo? Como vocês respondem a isso? Posso falar, Pedro? Falar. O centro de esquerda, ele não é igual ao centro de direita. Principalmente, eu vou falar em relação a Portugal, ao que se passa aqui em Portugal. Portugal é governado por um partido socialista. O ser socialista não quer dizer que seja comunista. Portanto, é centro-esquerda. Então, o centro de esquerda, o que é que acontece com ele? É um poder de distribuição. É um poder que, além de tentar liderar o país, ele distribui para o povo. Enquanto que o centro de direita é uma política mais conservadora, é uma política de reforma. Primeiro querem reformar para depois dar. E então passam a vida a reformar e o povo nunca tem nada. É a diferença do centro-esquerda e centro-direita. Ok. Muito obrigado aí, Sr. Alfredo. Um tema muito bom para a gente entrar em algum momento, mais para frente, falar um pouquinho mais do que fica perto do centro. Mas voltando aqui para os extremos, que vocês entendem por igualdade radical segundo esse parágrafo? O que o autor, ou perdão, o que o professor está querendo dizer com igualdade radical, linkando-lo com comunismo?
Quem pode explicar isso? Nem explicar, né? Gabriel, você quer falar? Opinar ou até fazer Sim, pergunta? Pedro. Ahm, eu não, assim, eu acho que o dilema que esse professor talvez nos coloca aqui, que, pelo que entendi, ele trabalha com um modelo de apenas um eixo, né? O Uhum, eixo da esquerda à direita, né? Há outros modelos uhum, que resolvem esse dilema introduzindo um segundo eixo, né? O eixo Y, né? Tem eixo X e eixo Y, de cima para baixo, onde o extremo superior, o teto, seria autoritarismo e o extremo embaixo seria o anarquismo. Então, com isso, você tem agora 4 quadrantes, onde você tem, acho que fica mais, para mim, pelo menos, fica mais visível, né? Onde está o dilema, né, de se colocar na esquerda não significa você ser a favor de um uhum. comunismo autoritário, né? Sim, autoritário, sim. Claro. E, enfim, mas é problemático trabalhar com esses modelos porque a gente precisa simplificar muitas questões. Então, não acho que eu Agora, respondi bem a sua pergunta, assim. não, tu ainda não entrou na minha pergunta, mas vou aproveitar que você está aí. Primeiro, sim, o eixo do autoritarismo, os dois extremos se encontram ali. Eles têm essa característica. Se ficarmos no eixo de esquerda e direita só, o que vai acontecer é que os dois extremos acabam compartilhando características e a principal é o autoritarismo. Beleza. Fora autoritarismo, eu quero me focar nas diferenças, já sem que eles se assemelhem. E aqui eu encontrei uma onde a palavra suprimir liberdade não seria especialmente um contraste. Se suprime liberdade dos dois lados. A pergunta é o que ele quis dizer com a motivação dessa supressão de liberdade. Você vai Se eu posso, encontrar talvez na... agora consiga responder. Ok. Desculpa, te interrompi. Eu acho que essa igualdade radical aqui não tem nada a ver com a igualdade que nós falamos, né? Uhum. É uma igualdade social, né, que eles se referem, né, onde basicamente não deve existir privilégios, né, de ricos ou de as classes, né, basicamente, porque isso era uma coisa muito demarcada, né? Antes Uhum. da Revolução Industrial, né? Essas classes que existiam, né? Onde realmente a classe dos aristocratas tinha muitos privilégios, as classes do clero tinha seus privilégios, os pobres e os trabalhadores, né? Desprivilegiados. Então, quando eles falam em igualdade, né? Eu acho que a igualdade de classes que eles visam são muito contra uma monarquia, por exemplo. Mas não tem nada a ver com igualdade de gênero ou algo do tipo. Não sei se é isso. Perfeito, sim. Era isso que eu queria entrar nesse aspecto aqui. Quando está falando de suprimir liberdade em nome da igualdade radical, está se referindo à destruição de todo tipo de diferenças sociais e de classes sociais, feito tudo pela força. Um exemplo disto é o que se tentou fazer no regime comunista. Outros regimes de socialismos extremos também têm tentado. Ninguém chega a viver as utopias que um ou outro lado fala, mas os resultados de você querer impor aquela igualdade radical entre classes leva iminentemente a uma
a um ataque a certos direitos básicos, propriedade privada, certas liberdades que não podem ser tiradas de ninguém, no nome de uma igualdade que apela ao grupo que sofre, ao grupo que é mais pobre, né? Então, como eu estava falando aqui no chat, diz que ele obviamente vai fazer uma comparação e diz, assim também, agora do outro lado, versões extremas da política de direita, ou seja, fascismo, suprimem a liberdade em favor da tradição, do domínio e do poder. Então, eu queria voltar para um texto que a gente deixou para trás, bem importante. Essa linha aqui, quando eu falei para vocês, o segredo da política fascista é identificar inimigos e apelar para o in-grupo, que eu falei para vocês que não é só o grupo majoritário, mas é também o grupo dominante. Quer dizer, os donos geralmente pessoas de classe política alta, pessoas que possuem bastante poder, e as pessoas que simpatizam com essa classe. Já o comunismo, ele apela para um grupo diferente. Então, eu queria aqui que a gente começasse a encontrar quais são as diferenças. Por que você coloca fascismo de direita e você não coloca ele na esquerda? Bom, uma primeira coisa que ele já colocou aqui é a quem apela o fascismo. O fascismo não apela à classe social não dominante. Ele apela à classe social dominante, que você pode achar ela seja economicamente ou dominante por conta deles serem a raça favorecida. Então, quando a gente vai para a Alemanha e a tática fascista do Hitler era apelar para o alemão comum, não necessariamente rico, alguns, obviamente, sim, mas apelar para o alemão comum, atacando outra etnia e colocando ele, ao alemão comum, como vítima, você pode encontrar uma tática fascista logo ali. Você realmente está dizendo para esse grupo dominante, maioria da população, que eles estão baixo a ameaça de um grupo minoritário que tomar o controle. Essa é uma tática fascista. Vocês entendem e vocês já viram isso, que seja com Bolsonaro, que seja com o Trump e muitos outros líderes ao redor do mundo. Eles, recentemente, na Itália, o partido Irmãos da Itália, enfim, você vai apelar para aquela cultura. E todos os que se enquadram naquela cultura seriam o grupo majoritário, o grupo dominante. Nesse caso, geralmente é cor de pele, gênero e também inclui classe social. Agora, diferente no comunismo, ele apela para um grupo diferente. Vocês já sabem que ele vai apelar não para classe dominante. Para qual classe? Você pode chamar ela da classe, não só trabalhadora, trabalhadoras têm dos dois lados, mas uma classe trabalhadora que se sentiu por décadas injustiçada, que nunca participou das riquezas pelas quais tanto trabalharam, eles só enriqueceram as empresas e os donos, etc. Então, cada grupo ele tem como apelar para... cada ideologia consegue apelar, mas apela de forma diferente. E a grupos diferentes, fornecendo motivações também muito diferentes. Então, essa diferença é muito importante para a gente não se confundir com sempre encontrar semelhança. Sim, os dois são autoritários, os dois são ruins, não sei o quê. Temos que ser capazes de conseguir a distinção por uma razão simples, porque a nossa mensagem, muito da nossa mensagem é que a gente consegue identificar a verdadeira ameaça
parte de conseguir encontrar a verdadeira ameaça é saber dizer de onde vêm os poderes e sistemas que serão cada vez mais implantados e quais estão para morrer. Talvez não morrerão em todo mundo, em cada país do mundo, mas nós entendemos que ideais de esquerda, quer seja os extremos perigosos ou quer seja os democráticos e positivos, os dois estão baixo ataque. E estão baixo ataque por uma ideologia que se enquadra mais no que a gente entenderia como fascismo. Olhem aqui, e já estamos perto para fechar, mas eu queria ler mais uns parágrafos aqui, onde diz: no passado, a política fascista se concentrava no grupo cultural dominante. Carla, você tem a mão levantada. Você gostaria de dizer alguma coisa? Por gentileza, é só uma observação. Você está falando de identificar, né, o fascismo, e a partir daí do fascismo histórico. E é interessante também a gente olhar para hoje, o que eu chamo de neofascismo, ele tem essas semelhanças, mas tem também diferenças bem grandes, né? E uma delas é, como você falou, das classes. Quando a gente olha para o neofascismo aqui no Brasil, você consegue ver, principalmente quem foi, né, tá lá no dia da votação, várias pessoas aqui, onde eu estava, né, onde eu estou mostrando ali, né, na sua roupa, aqui que elas estavam votando, e você consegue ver pessoas pretas, você consegue ver pessoas que naquela época do fascismo eram discriminadas, e hoje estão assim, entende? Em relação à classe social também. Então, aí eu consigo ver também uma diferença. Pois é, mas olha só, mesmo que inclua, e acontece no movimento trumpista também, mesmo que inclua, às vezes, classes sociais que, no passado, não pertenceriam a essa ideologia, onde nós encontramos em neonazistas, também hoje, grupos latinos, negros, etc. No Brasil, você vai encontrar alguns pobres, também negros, também mulheres, formando parte desses grupos, mas nós também lembramos que eles estão se fazendo um próprio ataque também, porque no final, a maioria dos grupos aos quais eles pertencem, seja gênero ou raça, são os que realmente vão sofrer. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que hoje fascismos e neonazismos possuam, dentre deles, raças diferentes e até participação do gênero feminino, não tira o fato de que eles, no final, vão sofrer consequências também. Me refiro, imigrantes vão sofrer as consequências, mesmo que tenha imigrantes como neonazistas. Mesmo que tenha mulheres nesses grupos, mulheres vão sofrer as consequências também, etc. Voltando aqui para o texto. No passado, a política fascista se concentrava no grupo cultural dominante. O objetivo é fazê-los sentir como vítimas, fazê-los sentir que perderam algo e que o que perderam foi lhes retirado por um inimigo específico, geralmente algum grupo minoritário ou alguma nação adversária. É por isso que o fascismo floresce em momentos de grande ansiedade, porque você pode conectar essa ansiedade com a perda falsa. A história é tipicamente que uma sociedade outrora grande foi destruída pelo liberalismo ou feminismo ou marxismo cultural ou o que quer que seja. E você faz o grupo dominante sentir raiva e ressentimento com a perda de seu status e poder. Quase todas as manifestações de fascismo espelham essa narrativa. Eu queria fechar com esse texto. O resto do artigo é muito bom. Depois vai falar sobre técnicas de deturpação da verdade e da realidade como ferramenta extremamente necessária para conseguir avançar
aqui. Porque realmente o que vocês veem nesse texto último que a gente leu, onde diz que tipicamente a narrativa é que uma sociedade que já foi grande e maravilhosa foi destruída por ideais liberais, feministas, o marxismo cultural. Então você faz o grupo dominante sentir uma nostalgia, algum passado maravilhoso que foi tirado, né, por conta de ideologias liberais e tal. O texto no final fala mais sobre a capacidade, perdão, a necessidade de você conseguir deturpar as realidades atuais das pessoas, porque só assim você consegue realmente tirar a liberdade. A verdade precisa ser tirada primeiro, antes de você conseguir tomar o controle. Tirar liberdades, implementar desigualdades. Você precisa primeiro atacar a verdade. Então, o propósito dessa pequena conversa que a gente teve aqui, desse estudo, é de, basicamente, a gente focar na necessidade de encontrar sempre quais são as semelhanças e quais são os contrastes. E muitas vezes a gente precisa lembrar dos contrastes mais do que as semelhanças. Às vezes a gente é muito bom em lembrar das semelhanças, e às vezes parecem um pouco mais óbvias, mas não as diferenças, né? Bom, alguém tem alguma opinião que eu gostaria de colocar? Algo mais que vocês ficaram pensando na leitura? Quem quiser falar agora, pode falar. Talvez alguém tenha alguma pergunta também. Bom, muito bom. Bom, a gente vai fechar por aqui. Espero que tenha sido útil. Eu espero que seja. Eu vou compartilhar o artigo depois para quem quiser ler. E é isso. Eu vou convidar, então, a gente... E quem puder se ajoelhar para orarmos e a gente fecha. Bom, nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade novamente de ficarmos juntos e estudar, conversar, entender. Mesmo com toda a luz que a gente recebeu, a gente precisa ficar no aguardo, precisa ficar sempre esperto, para não deixarmos nunca raízes, pequenas ideias ou dúvidas que podem ficar crescendo na nossa mente, simplesmente por não ter compreendido bem algum ponto, ter compreendido bem alguma diferença, algum contraste em algumas coisas. Nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça para essa batalha longa, uma batalha difícil, porque estamos indo em contra de todas as correntes que possam existir nesse mundo. Sempre foi assim. O cristianismo sempre vai em contra de todas as correntes. Mesmo em momentos onde achamos simpatias em alguns lugares, elas logo depois também acabam sendo descobertas como problemáticas. Nós suplicamos, Senhor, que nós possamos concentrar nossos olhos na esperança futura, na verdadeira realização das nossas esperanças, nossos mais profundos desejos, que é um novo reino. Nos permite, então, nos costumarmos e praticarmos todas as verdades desse novo reino que o Senhor nos revelou para esta geração. Vivermos essas coisas na nossa vida e sermos mudados e preparados para o encontro.
Essas coisas eu peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.